20 horas. Vamos começar a nossa live de hoje. Esperando o pessoal entrar, verificando o microfone. Ó, o pessoal tá entrando. A Bia já tá aí, já vou chamar a Bia. Hoje a nossa live, nós vamos falar dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos tóxicos. Eu vou falar com a Bia Freseiro sobre isso. Deixa eu chamar a Bia. A Bia tá aqui. Vamos adicionar a Bia. Oi, Bia! Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Deixa eu ver, eu não tô ouvindo direito. Tá ouvindo? Fala, você. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo Agora, bem? agora eu estou. Agora eu estou ouvindo muito bem. Tudo bem, Bia? É um Tudo prazer enorme conversar com você. Uma felicidade, embora a gente vá bater um papo sobre uma coisa tão pesada, né? Essas feridas que ficam na nossa alma quando passamos por relacionamentos opressores, abusivos, tóxicos. E ótimo. hoje, não é? Hoje a gente vai falar sobre isso. Bia, eu queria que a gente começasse com você se apresentando. Então, eu sou... minha irmã. Eu sou a Bia Freseiro. Eu tenho 34 anos. Tive um câncer de mama gestacional. Então, eu descobri o câncer de mama durante um pré-natal. Exatamente há 3 anos. Amanhã faz 3 anos que eu descobri. E quando eu descobri o tumor, eu era casada, né? Em um relacionamento abusivo. Hoje a minha filha tem 2 anos e meio. Eu tenho 3 filhos, eu tenho ela, Louise com 2 anos e meio. Eu tenho o Daniel com 3 anos e meio. Então, quando eu engravidei dela, eu já tinha um bebezinho. E eu tenho o Matheus, que é um pré-adolescente. Tô bem, tô em remissão, tô sem câncer. E estou melhor ainda, porque consegui me divorciar e sair daquele relacionamento abusivo. Graças a Deus. Hoje, você comentou que hoje você está comemorando o seu segundo aniversário, né, Bia? Sim, hoje eu comemoro 2 anos de vida. Nossa, é muito emocionante falar sobre isso. Eu digo que hoje, agora, assim, nós pacientes oncológicos, eu tenho 2 aniversários. Eu tenho meu aniversário de nascimento, né, que é no dia 3 de setembro, e tenho meu aniversário de renascimento, que é no dia 2 de julho, o dia que eu terminei as quimioterapias, fiz um exame e descobri que eu estava curada, que eu não tinha metástase. Então, hoje faz 2 anos que eu tô livre do câncer, 2 anos que eu terminei as químios e 2 anos que eu renasci. Hoje é meu aniversário de 2 anos. Ah, parabéns, que coisa boa. Fico muito feliz. Bia, eu queria. Nós nos conhecemos no grupo feminista, né? Um grupo que se apoia, que fala sobre todo esse movimento feminino que ainda lutamos pelas mesmas causas, pelo direito ao nosso corpo, pelos mesmos direitos no trabalho, pelo respeito, né? Que a gente vai contra toda essa estrutura patriarcal, machista, que está enraizada na nossa sociedade e no nosso inconsciente coletivo. É muito importante que a gente fale sobre isso, porque todos nós, homens e mulheres, somos prejudicados com isso. Todos somos prejudicados, não é só as mulheres. Claro que nós sofremos mais, né? Porque nós aqui somos a personificação do feminino, mas o feminino está dentro de todo mundo. Todos nós temos o lado masculino e feminino. Todos nós temos dentro de nós o opressor e o oprimido. Então, eu acho que a gente podia começar a falar sobre isso, né? A falar sobre esse... como que nós chegamos nesses relacionamentos abusivos? Como que a gente pode saber que estamos no relacionamento abusivo? É difícil, né, Gabi?
é É difícil, difícil. sabe? O meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado, quando eu tinha 18 anos, ele era abusivo. Só que eu não sabia, eu era uma menina, eu tinha 18 anos. E ele bebia, e ele me batia, e eu engravidei dele, e eu apanhei na minha gestação. Então, assim, naquela época nem existia Maria da Penha. Eu lembro que quando eu engravidei e eu apanhei foi em 2006, que foi quando a Lei Maria da Penha foi sancionada e quando fizeram a Delegacia da Mulher. Só que eu ainda pensava que era frescura, que era mimimi, que era besteira, né? Que, ai, imagina, que era prova de amor ele me bater. Ele me bate porque ele me ama. Então, assim, naquela época pouco se falava. Daí eu consegui sair daquele relacionamento. Aos poucos, o termo relacionamento abusivo foi ganhando forma, foi ganhando força. E eu consegui perceber que eu estava em um relacionamento abusivo. E eu sempre pensei, que sorte a minha, né? Tão nova. Meu primeiro relacionamento já foi abusivo, nunca mais eu caio nessa. Ledo, É, engano, né? Ledo, engano. Porque um relacionamento abusivo, você... Ai, peraí que minha cachorrinha tá aqui querendo participar. Vem aqui. Um bota ela relacionamento junto. abusivo... Vem aqui, Cacau. Que essa é a Cacau. Oi, Oi, gente, eu sou a Cacau. Cacau. Quero Ai, participar. que Uma fofo. coisa que eu não podia ter era cachorro. Porque meu ex não gostava de cachorro. Então, era proibido. E agora, eu tô fazendo tudo que eu não Ai, podia. que E bom. agora eu posso. Então, assim, quando a gente conhece um homem, não vem escrito na testa dele tóxico, abusivo, controlador, machista. Não vem. E até a gente descobrir isso, geralmente, a gente já tá muito comprometida, já tá envolvida até o pescoço. Então, eu consegui me separar desse meu primeiro namorado, que foi abusivo, né? Que eu tive um filho com ele. Daí eu tive um namorado de 4 anos, que foi, assim, um homem maravilhoso, maravilhoso, mas que não deu certo. A gente terminou e eu conheci o meu ex. E ele se apresentou para mim, Gabi, como um príncipe encantado que veio num cavalo branco, sabe? Assim, ele era o homem dos meus sonhos, ele era tudo o que eu queria. A gente saiu numa noite, em 6 meses a gente estava casando. Numa É, pousada, com um vestido de noiva. Tudo que eu sempre quis, um casamento dos sonhos. Lua de mel no Caribe, sabe? Tudo que qualquer mulher quer. Ele falava tudo que eu queria ouvir. Ele era tudo que eu precisava. Perfeito demais. E depois do casamento, as coisas começaram a mudar. Assim, aos pouquinhos, as coisas foram mudando, foram mudando. Ele foi demonstrando ser outra pessoa, só que daí eu engravidei. E daí as coisas pioraram. E quando eu conheci ele já tinha 2 ex-mulheres. E ele já tinha um filho com cada uma. E ele me falou que elas eram loucas. é sempre a mesma coisa, né, Sempre. Bia? Sempre a mesma Sempre coisa. a mesma coisa. Sempre. E é engraçado porque o relacionamento abusivo, ele passa por um ciclo, né? Passa por O do isso. encantamento é o primeiro, aí a pessoa fica completamente encantada, depois o isolamento, né? Normalmente o abusador passa a tomar conta, né, da mulher. Então ele isola da família, ele isola dos amigos, e vem o ciúminho, né? Aí tem aquela coisa do controle, e as pessoas acham assim, ah, ele é ciumento, ele é Que bonitinho, ele bonito. gosta de mim. É. Aí depois do É. isolamento, começa o abuso psicológico, que às vezes é muito sutil, que faz com que você se sinta menos, se sinta presa a esse homem, a essa pessoa. Depois, alguns vão para o abuso físico. Vem o rompimento, que esse rompimento não necessariamente sai, mas vem um rompimento dentro da mulher. Daqui a pouco vem a reconciliação, porque ele pede desculpa, a mulher sempre acaba achando uma desculpa para ela mesma para não romper com aquela situação e volta tudo de novo. E é muito engraçado porque acontece em todos os relacionamentos. E normalmente, assim como você falou, esses relacionamentos relâmpagos, aparece o príncipe encantado. Uma coisa que a gente precisa tirar do nosso, né, do nosso inconsciente, do consciente da mulher, é essa coisa do príncipe encantado. Né? A família, a relação de família, de estrutura precisa mudar. Uma mulher solteira, uma mulher que não casa, não é uma mulher que não deu certo. A pessoa Exatamente. precisa aprender a ficar sozinha. Nós precisamos aprender a não depender desse amor. Tem Exatamente, uma. Gabi. A gente. Todo mundo pergunta, mas como é que começa o relacionamento assim?
Um relacionamento assim começa como todos os outros relacionamentos. Ninguém vai se relacionar para ser maltratada. Olha, eu vou começar a me relacionar com esse homem que ele vai me fazer de vítima e eu vou ser uma desgraçada. Não existe isso, né, Bia? Não, não então é uma existe. coisa que as pessoas... E por que não sai? Porque não consegue. Porque existe uma culpa. A gente é quase que nem a síndrome de Estocolmo. Que a vítima se apaixona pelo sequestrador. Existe um sequestro ali. Um sequestro de alma. Que nós mesmas nos colocamos nesse lugar. Que é uma coisa que também as pessoas ficam, tá atacando os homens. Mas a gente se coloca. Porque a nossa estrutura fez com que isso acontecesse. Você, para dar certo, você tem que ter um filho, você tem que ter um marido. E quando você não sai desse relacionamento, você vai estragar o quê? Uma família. Uma família é o mais importante para uma mulher. E você vai ficando. E quando os filhos não viram também vítimas ali de controle, de chantagem. Então é muito difícil romper com esse ciclo, romper com essa situação. É um lugar que nós, mulheres, precisamos nos amparar. Porque o lado machista já está completamente de mãos dadas há muito tempo. Por isso eu sempre digo, meninas, onde foi que nós, mulheres, nos separamos? Onde foi? Onde foi que surgiu a disputa? Onde foi que a gente... Nunca nos juntamos, né, Gabi? Pois é. Mas hoje a gente vê as meninas mais jovens com outro pensamento. A gente vê os movimentos de empoderamento, de sororidade, que a gente precisa dar voz. E a gente precisa ver esse machismo dentro da gente, né, Bia? Até quando a gente julga a outra mulher pelo corpo, pelo que é dito moral, pela moral e os bons costumes, pela roupa. Então é um lugar que a gente precisa começar a dar as mãos para as mulheres. Não nos acharmos menos porque a outra é mais bonita, não nos acharmos mais porque a outra é menos bonita. O que é a beleza, né? Tirar esse lugar também de prisão que nos colocaram no lugar de prisão. Nós nos colocamos no lugar de jovens e lindas. A gente tem que estar sempre jovem e sempre bonita. Né? Então, é uma coisa que está dentro dessa estrutura machista que precisamos compreender para poder começar a desarmar essa estrutura dentro de nós. E então, aí eu queria, Gabi, que você falasse um pouco. Tá. Engraçado que você não conhece minha história e você falou como funciona o relacionamento abusivo e agora eu vou te contar como foi o meu relacionamento e você vai ver que se encaixa exatamente em cada coisa que você falou. Então eu conheci esse meu ex e assim, a gente saiu num sábado, no domingo ele já me pediu em namoro, na segunda ele já falou que me amava, um mês depois ele me pediu em casamento e colocou um anel no meu dedo. Lindo, charmoso, era tudo que eu queria, era tudo que qualquer mulher quer, né? Na época que eu queria, hoje não quero mais. Mas assim, tudo que ele falava era tudo que eu precisava ouvir, sabe? Assim, e eu, que sempre me achei tão esperta, que já tive o primeiro relacionamento abusivo, então, tipo, sabia o que fazer, o que não fazer, caí no conto, porque simplesmente você não acha que a pessoa vai se transformar, você acha que dessa vez vai. Eu me lembro até hoje de uma frase que ficou muito marcada, que nos primeiros meses, antes da gente começar a brigar, eu falei pra ele, nossa, nosso amor é tão perfeito, você já imaginou se a gente não brigar nunca? E assim, isso ficou muito marcado na minha cabeça, sabe? Que hoje eu olho pra trás e penso, como eu pude ser burra. Então, começou isso que acontece. É isso a gente se acha burra. A gente se acha burra. E assim, na época, eu pensei, nossa, eu tirei a sorte grande. Eu trabalhava em banco, eu trabalhava numa agência bancária. Eu saía às 16 horas do trabalho. E todo dia eu tinha que ligar pra ele às 16 horas. Se eu não ligasse, ele me ligava lá umas 4h20, eu tava no trânsito pra casa. Oi, você já chegou em casa? Você já saiu do banco? Já? E por que você não me ligou? Eu, nossa, que bonitinho, ele se preocupa comigo, né? Nossa, que prova de amor. Todo dia eu tinha que ligar pra ele às 4 horas em ponto pra falar que eu estava saindo do trabalho. Mas eu esquecia, né? Eu não ligava, eu simplesmente não ligava, porque eu não ligava. E todo dia ele me ligava. Você já saiu do trabalho? Já. Então por que você não me ligou? Por que você não me ligou? E eu achava isso uma prova de amor. Às vezes ele aparecia de surpresa no banco e ficava olhando eu atender os clientes. A forma que eu me comportava, a forma que eu falava com os clientes.
Ou chegava lá e levava flores, bombom para mostrar para os outros que eu tinha dono. E eu achava isso muito bonitinho, assim, mas muito bonitinho mesmo. Eu achava que era uma prova de amor. Nossa, ele me ama, ele tá cuidando de mim. E, infelizmente, muitas mulheres entendem esse ciúme e esse controle como prova de amor. E é aí que começa o relacionamento abusivo, mas a gente não acha que é um relacionamento abusivo. A gente acha que, nossa, eu sou tão amada, né? Eu sou tão cuidada. Eu lembro que na época que a gente se conheceu, eu tinha um iPhone, e existe um aplicativo no iPhone que se chama Buscar iPhone. Então você coloca lá login e senha e você consegue ver onde a pessoa está em tempo real. E eu nem sabia que existia esse aplicativo. E quando a gente se conheceu, ele falou assim: eu vou te dar minha senha do Buscar iPhone para você sempre ver onde eu tô. E daí Daí ele pode cobrar o mesmo de você, ele pode né? cobrar mesmo de mim. E eu pensei, nossa, e ele me Exatamente. deu senha de tudo, de Facebook, de e-mail, porque eu não quero esconder nada de você. E eu, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi dar minha senha também. Falei, não, eu também não quero esconder nada de você. Me ensina a usar esse buscar iPhone. Então, nosso relacionamento já começou assim, com um controle total, que eu achava que era prova de amor. E que é aí onde muitas, tipo, quase 100% das mulheres erram. Quando a gente acha que controle é uma prova de amor. E não Bia, é. tem um lugar também, essa coisa assim, quando ele demonstra, os homens demonstram que são fiéis, a gente tem uma relação muito difícil com a relação, com traição. Esse medo de ser traída, o medo de ser trocada. E aí, normalmente, esses homens, eles vêm já te mostrando que ele é seu, você tem que ser dele, né? A gente precisa também desmistificar a traição, porque ninguém trai ninguém. A gente se trai. A partir do momento que a gente começa a ter um entendimento do que é a traição, porque quem está dissimulando, quem está enganando, quem está trocando, quem está mentindo, é o traidor. Então ele está traindo a sua essência. Ele está traindo, né, o seu ser mais superior, a sua dignidade. Pode ter várias desculpas para isso, enfim. Mas a gente fica presa também. Eu não vou trocar este homem fiel por um outro, porque eu já fui traída. E aí, sempre tem uma desculpa. Ou ele é muito fiel, ou ele é muito romântico e ele é muito ciumento. O controle é completamente diferente do amor. E aí, quando você diz assim, mas não é, eu não sabia, eu não via que eu estava num relacionamento abusivo. Muitas mulheres não veem. Muitas mulheres não sabem. Hoje ele estava... Quando ele tá nervoso, é melhor eu não fazer tal coisa que ele pode ficar bravo. Aí uma vez ou outra ele me deu ele me sacudiu. Mas normalmente ele não gosta que eu fale assim porque ele acha que eu sou muito simplória ou eu sou muito burra. É melhor eu não comentar. Então, assim, tem vários relacionamentos que as mulheres não enxergam, que vivem neste relacionamento abusivo. Um relacionamento que mina a autoestima, que tira o poder. Hoje a gente tem falado muito de empoderamento. Empoderamento, você tomar o poder, você se empoderar. Uma coisa que a gente também precisa, ninguém vai nos preencher, a não ser nós mesmos, Bia. Eu preciso de alguém que, a minha cara metade, alguém que me preencha. Não, você precisa ficar inteira para achar alguém inteiro. Outra coisa também, a mulherada adora pegar o homem todo estragado para achar que vai consertar. Achar, não, comigo vai ser diferente. Ele é malandro, mas comigo ele... Não, é que ele achou a mulher perfeita. Isso também está naquele lugar onde a gente está competindo com as outras mulheres. Eu quero provar que eu sou melhor que a outra e comigo vai ser diferente. Sim. Quando eu conheci o meu ex, foi essa conversa. Ele falou, não, eu quero mudar, com você vai ser diferente e tal. E começou a minha rivalidade com as duas ex dele. Não tem como. Eu até entrei em contato com ela, tentei ser amiga por causa das crianças, mas não deu. E eu pensei, elas que são loucas mesmo. Porque as coisas que ele me falava, né? E eu muito boba. Pensei, nossa, mas que você aguentou isso das suas ex? Não acredito, gente, elas são loucas. Comigo vai ser diferente. E logo que a gente se conheceu, ele me pediu um filho. Não, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eu conheço muito bem essa Não história. consigo ser pai dos meus outros filhos, eu quero um filho com você, porque eu quero cuidar desde o começo, não sei o quê. E eu tinha medo, né? Porque eu já tinha sido mãe solo do meu filho mais velho, mas depois do casamento eu pensei, não, é a hora. E engravidei. A hora que eu engravidei,
Ele mudou completamente, assim, foi da água pro vinho. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma das ex dele pelo telefone, e ela me falou, Bia, com a fulana, que foi a primeira, e comigo foi exatamente a mesma coisa. Era um conto de fadas, a hora que a gente engravidou, ele mudou. Daí eu pensei, comigo vai ser diferente, vocês vão ver. Ledo engano, né? Muito, muito assim. Eu tava sendo tão manipulada, que eu achava que o problema estava em nós, não estava nele. Mas Claro. minha gravidez foi tipo uma benção. Foi assim. Aí que ele começou. Ó, a Fernanda Leal. A ex, oi, Fer. Uma das ex-mulheres. Essa que conversou comigo. Lembra, Fer? Eu nem converso com ela, gente. Fernanda, a gente precisa conversar. Essa Fernanda Leal que entrou foi uma das ex dele que falou comigo que até eles terem filho, o relacionamento deles era perfeito. E eu pensei, não, o problema tá nelas, não tá nele. Porque ele era um príncipe, né? Mas aí, gente, ele começou a mudar, assim, completamente. E eu percebi que ele só queria que eu engravidasse para acabar com a minha autoestima, para me controlar, porque uma mulher grávida ninguém ia querer. Então, assim, quando eu engravidei, ele ficou completamente à vontade para começar a ficar de paquera com outras mulheres. E a minha vida começou a virar um inferno. Daí o Daniel nasceu, o pós-parto foi terrível. Eu tive muita depressão pós-parto, assim, ele, né, enfim, não quero entrar em detalhes, assim, mas foi muito difícil, sabe, Gabi, muito difícil mesmo. Quando o Daniel tava, sei lá, com 6 meses, eu descobri, assim, que ele tava trocando uns e-mails com algumas mulheres do trabalho, assim, num teor Íntimo. 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 Uhum. Só que eu tava na igreja, eu era crente, eu era cristã. O que que eu fiz? Chamei os nossos líderes da igreja, falei, olha aqui esse e-mail. Olha isso, onde é que já se viu? Ele olhou pra minha cara e falou assim, amanhã eu vou ter que pedir desculpa pra fulana porque eu dei em cima dela. Eu vou pedir desculpa pra ela, coitada, ela é casada e dei em cima dela. Eu olhei pra cara dele e falei, você repete em voz alta o que você tá falando, seu infeliz. Você é meu marido, você tá me falando que amanhã você vai pedir desculpa pra fulana porque você deu em cima dela. Como assim? Que é isso? A gente tem um filho de 6 meses. Ele, pois é, ainda bem que você pegou esses e-mails, senão não sei onde ia parar. Gente, é assim, e eu me submeti a isso. É uma coisa assim que é fora da minha realidade, sabe? Aí eu resolvi me separar dele. E ele, não, a gente não vai separar, a gente não vai separar. Foi o melhor mês do nosso casamento. Foi lindo, perfeito, maravilhoso. O que que aconteceu? Eu engravidei de novo. Quando eu engravidei de novo, nós estávamos brigados. Justamente por causa dessas coisas dele ficar com outras. Dele ficar de paquerinha com outras mulheres. Nós estávamos brigados. E ele estava morando na casa da mãe dele. E eu fui atrás dele, falei, vamos voltar? Dele, vamos. Daí eu falei, você me ama? Dele, claro que eu te amo. Daí eu falei, que bom, porque eu tô grávida de novo. E ele ficou muito feliz. Muito feliz. Ficou muito feliz, né, que eu tava grávida de novo. E daí, com 2 meses de gestação, eu descobri que eu tava com câncer de mama. Aí acabou. Aí ele deitou e rolou em cima de mim, sabe? O médico sugeriu que eu fizesse um aborto, Gabi, porque a gestação estava colocando minha vida em risco. E no Brasil, um dos 3 casos que aborto é permitido é o aborto terapêutico, é quando a gravidez põe em risco a vida da mãe. Então eu poderia ter abortado, mas eu não quis, por crenças particulares, enfim, coisas minhas, eu não quis abortar. Eu tava esperando uma menina, meu sonho sempre foi ter uma menina. Se eu fosse um menino, eu também não teria abortado. Mas aí, com 4 meses de gestação, eu fiz uma cirurgia de mastectomia. E depois da cirurgia, eu senti muita, muita, muita dor, assim, mas muita dor. Imagina, eu tirei minha mama inteira. E eu não podia tomar remédio, não podia tomar anti-inflamatório, não podia tomar antibiótico, não podia tomar nada, porque eu tava grávida. Eu só podia tomar Tilenol. Era como se eu estivesse tomando água. E eu lembro que teve um dia que eu tava chorando, assim, chorando, mas eu não incomodava ninguém. Eu chorava quietinha no meu quarto. E teve um dia que eu tava chorando, assim, quietinha, quietinha. Eu nunca mais vou me esquecer. Ele parou em pé, assim, na minha frente. Olhou pra cá, pra minha cara e falou, você tá passando por isso porque você quer. Eu não falei pra você abortar? Não abortou porque não quis. Agora não venha chorar. Você entende? Você entende? Eu entendo, eu entendo. Eu acho, a gente precisa, todos nós, homens, mulheres, a gente precisa, Bia, sair desse lugar da separação, de entender que nós não estamos sozinhos. Nós somos uma rede, Bia. Esse vírus, ele está aí nos mostrando isso. Ele está colocando todo mundo no mesmo lugar.
todo mundo é igual aos olhos do vírus. E não escolhe cor, credo, raça, nada. Todos nós precisamos ficar em casa, porque ficando em casa a gente ajuda o outro. Isso é uma prova de que nós todos somos um, nós somos uma rede. E existe um lugar do ser humano que acha que é solitário, que é sozinho e que precisa do outro. Estudos dizem que o segundo maior medo, a segunda maior dor do ser humano, a primeira é a dor perda de morte, um ente querido, alguém querido morre. A segunda é a dor da separação. Separar-se dói muito. A separação é uma dor, é um fim. Nós temos medo do fim, porque nós temos medo da morte. Só que nós esquecemos que nós nascemos da rejeição. O que é uma mulher parindo? O corpo dela precisa rejeitar aquele ser para aquele ser nascer. Nós, Bia, nascemos da rejeição. A desilusão é um crescimento, porque nós vivíamos na ilusão. Este homem não era assim como ele te mostrou. Ele era uma ilusão. E aí, quando a gente se desilude, é aquela dor tremenda, vem dentro de todos nós o coitadinho de mim, que é um lugar de vitimação, que mesmo os mais que querem fugir, tem um lugar na vítima, que nós, e que eu acho também, que já que a gente está falando de sororidade, de nós mulheres, nós não podemos ficar no lugar de vítima. Mas tem toda a sociedade, todo ser humano tem o lugar da vítima, porque a vítima é o coitado. E a gente tem que sair desse lugar de vítima. A gente tem que olhar. Você viu que você repetiu o padrão. Hoje você deve estar morrendo de medo de se relacionar, né? Porque é assim que acontece com a gente. A gente se relaciona, aí daqui a pouco, quando vê, acha que eu já passei por isso, não vou passar de novo. Existe um lugar ali que a gente precisa se preencher, se entender. E talvez, nesse momento, né, que a gente as pessoas estão se voltando para o feminino, para o sagrado feminino, para a mulher, para a doçura, para a criação, para o subjetivo. Talvez esse seja um grande momento de nós, mulheres, virarmos esse jogo. Virarmos e assim nos apoiarmos. Quando a gente pensa que um problema um problema pessoal, um problema político. Um problema de casa, o problema privado é um problema público. Esse tipo de problema. Porque esse tipo de problema do abuso, da opressão do homem, tem gerado há muitos anos uma série de mortes. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: mas você vai falar, por que você só fala das mulheres? Existe homem também que apanha. Sim, existe, mas a maioria dos homens é que, né, eu falei, não é só os homens, é todo o machismo. O que é o machismo? Eu acho que não entendem o que é o machismo. O machismo não é o contrário de feminismo. O feminismo não é o contrário de machismo. Machismo é a ideia de que eu sou superior à mulher. E feminismo é a ideia de que somos iguais. Temos os mesmos direitos. Hoje nós temos as mesmas obrigações, não é? Porque hoje nós temos mais mães de família do que pais de família. Então, assim, nós temos os mesmos direitos de ganharmos as mesmas coisas, de estarmos nos mesmos lugares, de podermos andar na rua, porque a gente não pode nem andar depois de determinada hora. Nós Gabi, temos medo. Só uma coisa, vamos tentar voltar para o relacionamento abusivo, porque se a gente entrar no assunto de machismo e feminismo, a gente vai muito longe. Primeiro eu quero saber se esse Rafa Louzeira, eu te conheço? Porque tem um cara aqui que tá eu falando... acho engraçado. Você tá lendo? Eu tô lendo, a gente vai falando. Mas acontece que... Mas assim, Bia, quando a gente entra nesse... É esse lugar que tá. Porque é esse lugar que faz com que os homens inconscientemente vivam isso. Eles constelam esse arquétipo do opressor e assim, o que acontece? Nós acabamos virando o alvo. Sim, então a gente precisa repensar, né, Bia, a ideia do que é ser homem. O Rafa tá dizendo, eu acho engraçado precisar existir uma definição para a cara que não presta e engana a mulher. Ninguém deu definição nenhuma, né? Existe muita gente ruim dos dois lados. Sim, nós estamos falando do universo feminino e masculino, Rafa, um pouquinho mais além. Agora, vão casar com qualquer um?
De papo fácil? Não dá mesmo. Mas não é qualquer um de papo fácil, né? É muito fácil a gente julgar, né, Bia? Vamos É casar muito com fácil qualquer um. julgar. Fácil. Então, esse Rafael me conhece. Ele falou que eu casei com qualquer um. Uma coisa fácil, né? Você conhece um cara hoje, amanhã você casa. Fácil. Rafael, me chame no privado. Vamos conversar, meu querido. Eu vou te contar a minha história pra você ver se eu casei com qualquer um, tá? Quando eu conheci o meu ex-marido, a gente já tinha estudado juntos na quarta série. Eu gostava dele na quarta série. Ele tinha sido um amor meu de infância. A gente ficou 20 anos sem se encontrar. 20 anos depois a gente se encontrou. Foi aquela coisa linda, maravilhosa, que eu achei que tinha dado certo. E não deu. Então, depois que eu tive o câncer, depois que eu descobri que eu estava com câncer, eu pensei, bom, a coisa mais extrema que pode acontecer na vida de uma pessoa, eu acho, é ter uma doença séria, né? Porque é aí que a gente vê quem tá com a gente ou não tá. Na saúde e na doença. Eu tive o câncer e estava grávida. Então, assim, você imagine um homem trair uma mulher grávida. Você imagine um homem agredir uma mulher grávida. É inimaginável, né? E ainda doente, com Não, câncer. pera. Agora você imagine um homem trair uma mulher com câncer. Ou bater numa mulher com câncer. Agora você imagine um homem bater e trair uma mulher grávida e com câncer. Foi assim uma coisa, sabe, Gabi, que é a primeira vez que eu consigo falar sobre isso. E assim, foi muito difícil. E as pessoas me perguntam, e por que você não se separou dele? Como é que um divórcio já é difícil? Um divórcio é difícil. Eu não vou vir aqui mentir e falar, ai, é tão fácil se divorciar, galera, se divorcie. Não, é difícil, é difícil. Envolve muita coisa. Um tratamento oncológico é difícil. Agora, imagine passar por um divórcio dentro de um tratamento oncológico grávida e com um bebê. Porque quando eu engravidei da Luísa, tinha um bebê de 7 meses, né? Então, assim, quando a Luísa nasceu, eu tava mastectomizada, então eu não tinha um peito, eu tava careca, eu tava obesa, porque eu tinha o peso da gravidez do Daniel, eu tinha o peso, o Daniel nasceu de 4 quilos, eu tinha o peso da gravidez da Luísa, a Luísa nasceu de 4 quilos, eu tinha o peso do tratamento oncológico com corticóide, então eu tava assim, eu tava gorda, grávida e careca, e mastectomizada. Eu tava um nada, eu era um nada quando a Luísa nasceu. Como é que eu ia me separar? Sabe? Como é que eu ia me separar? E aí, os abusos começaram muito fortemente, assim, muito fortemente. Só que eu tava dentro da igreja. Lembra? Eu estava dentro da igreja. Então, o que acontecia? Ele fazia as coisas, a gente orava. Ele fazia as coisas, a gente repreendia. Porque a nossa luta, na igreja que eu estava, falavam, a nossa luta não é contra o homem, não é contra o seu ex, coitadinho. A nossa luta é contra potestades, contra espíritos, contra demônios, não sei o quê. Então, o que acontecia? Ele fazia as coisas... Tchau, Rafael, boa noite. Ele fazia as coisas... A gente orava, repreendia, eu perdoava, porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7. O mesmo erro, o mesmo pecado da mesma pessoa no mesmo dia. E se eu não perdoasse, não era ele que era o errado, era eu que era errada. E eu ouvi de muitas pessoas dentro da minha igreja, Bia, você é louca! Bia, você é neurótica, porque essa altura da minha vida, eu confesso, eu tava neurótica. Eu mexia no celular dele, eu pegava a mensagem dele com outras mulheres. A gente tinha brigas homéricas, assim, brigas feias. Eu com 2 bebês dentro de casa. Sabe, umas coisas assim, Gabi, que hoje eu olho pra mim, assim, eu não sei como que eu pude chegar numa situação dessa, sabe? Foi, assim, o fim do fim do fim. E ele se aproveitou da minha fragilidade e ao invés de cuidar de mim, que eu acho que é o papel de um casal, cuidar um do outro, não o homem cuidar da mulher, nunca, jamais, hipótese alguma, mas se cuidarem, ao invés de ele cuidar de mim, ele se aproveitou dessa minha fragilidade para mostrar o pior lado dele. E na igreja que eu ia, a gente ouvia muito que o homem era o cabeça e que a mulher era o lado frágil. Que o homem era o cabeça e a mulher era o lado frágil. Pois é, Bia, exatamente isso. Essa estrutura machista que está dentro, e principalmente da religião. Não é o religare, você não está ligada a Deus, né? Porque Deus é libertação. Quando a pessoa está ligada, é um outro lugar, né? Deus ou universo. Se a gente for entrar em questões religiosas, mas a religião, ela tem um lugar que oprime muito a mulher e que traz a culpa muito forte. Então você tinha que perdoar.
Você tinha que estar no lugar de cuidado, você é frágil, ele que vai cuidar de você, o pai vai cuidar, o dono É. da casa. Então, a gente vai ficando cada vez mais abalada. E aí, esses arquétipos que você está falando, por exemplo, para o machismo, a gente tem 3 arquétipos da mulher. Ou ela é a santa, ou ela é a puta, ou ela é louca. Eu era louca. A santa é a mãe. A mulher, quando tá grávida, quando tá traída, quietinha em casa, não reclama, ela é ainda santa. A mulher, quando não quer mais, que é independente, que tem sua vida, que faz o que bem entende, é a puta. E a louca, a ex é sempre louca. A que resolve falar é sempre louca. A que diz não é sempre louca. Nós somos. Se você para pra ver, eles fazem a mesma coisa, até em pequenas atitudes. Você vê um cara que tá molestando uma mulher num ônibus, por exemplo. A primeira coisa que ele faz, a mulher grita e fala: sua louca! Tô É louca, louca! não fiz nada, eu não fiz Não nada. fiz nada, louca! Então nós temos, Exatamente. Ó, a gente essa passa por minha esse. amiga, a Cia ali Ó, que falou eu sou amiga. a puta, o meu ex-marido fez isso. Ele me afastou das minhas amigas. Essa você não vai falar porque ela é uma puta. A minha irmã, nem sei se ela tá aí ainda, a sua irmã é uma puta, a sua irmã é uma vagabunda. Não quero É você a perto puta. dela. Não quero Claro. você perto da sua amiga, ela é uma puta. Por quê? Porque ele sabia que elas iam me abrir os olhos, sabe? E, Gabi, eu demorei tanto tempo pra me desiludir, assim, pra perceber que não. Porque, assim, daí tinha pessoas dentro da igreja que estavam envolvidas completamente com a gente, que falavam: Bia, você tá louca. Coitado dele. Gente, teve um casal que era muito padrinhos do nosso casamento, que acompanhava a gente de perto, que levaram a gente pra igreja, que falavam que eu era louca, que ele era um coitado. Uma vez eu peguei ele mentindo pra mim e eu vi uma mensagem dessa minha amiga, que ela mandou pra ele e falou: se a Bia descobrir de novo alguma traição, minta pra ela. Meu, a mulher na igreja, sabe? Só que assim, a lavagem cerebral que eles faziam dentro da igreja que eu ia era tão grande que eu pensava: não, é o diabo querendo destruir minha família, porque o diabo vem pra roubar, matar, destruir, ele quer minha família, eu tenho que aguentar essas coisas, eu tenho que aguentar isso, eu tenho que aguentar aquilo. E uma vez aconteceu uma coisa muito forte, assim, muito forte. Foi final de julho de 2018. Uma das últimas vezes que eu vi o celular dele, tinha uma mulher no trabalho dele que eu sempre falava que ele tinha coisa com essa mulher. E ele falava que você é louca. Você é louca, você tá vendo coisa onde não É louca. tem, eu não tenho nada com ela, não sei o que, a gente nem conversa, imagine. E eu peguei o celular dele pra ver se ele tava conversando com ela e não tinha nada no WhatsApp dos dois, sabe, Gabi? Nenhuma conversa. Mas ele conversou com ela e, sem querer, ele tirou um print da tela. E eu achei esse print. E nesse print eles trocavam coisas íntimas que eu não lembro o que que era. E uma das mensagens que ela mandou pra ele foi assim: até quando? Olha, isso eu nunca contei pra ninguém assim abertamente. Mas a gente precisa começar a falar. Isso. Ela mandou uma mensagem pra ele assim: até quando você vai aguentar uma vida de merda do lado da Bia? Então, quer dizer, em 2018, eu tava com um bebê pequeno, 2 bebês pequenos, eu tava no meio de um tratamento oncológico, eu tava com um marido extremamente abusivo, que não me ajudava, e a outra mulher perguntou pra ele até quando ele ia aguentar uma vida de merda do meu lado, sabe? Óbvio que na hora eu fiquei morrendo de raiva dela. Hoje eu tenho pena, até empatia, porque ela foi tão enganada quanto eu, claro, né? Porque ele chorava pra ela, contava a parte que ele queria contar. Só que aquilo ali, quando eu li aquela mensagem, foi assim tão desesperador, que eu quis morrer. Eu falei pra mim: chega, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Quais são as 2 opções que eu tenho? Ou eu vou continuar nesse casamento falido, ou eu vou me separar e eu vou criar 3 filhos sozinha. Eu não quero mais viver. Só que eu continuei vivendo. E eu olhei bem pra cara dele aquele dia e eu olhei pra ele: olha, hoje eu tô acabada. Porque eu tava acabada. Não adianta eu vir aqui e falar que é difícil, é muito difícil uma mulher em tratamento oncológico ter autoestima. Eu É, tentava com ter, eu me certeza. arrumava, eu passava batom, eu não podia nem passar rímel porque eu não tinha cílios. Eu passava batom, eu tentava me arrumar, mas não é a mesma coisa. Não é, não adianta, não é. Então eu me lembro muito bem que nessa noite eu olhei pra ele e falei: olha, um dia, a hora que passar tudo isso, a hora que eu estiver bem comigo mesma, se você ainda estiver assim, eu vou me separar de você. Você tem esse prazo. Eu só não me separo hoje porque eu não vou te deixar bonitão, solto por aí,
Não, não digo solto, porém, porque pra mim que se dane, entendeu? Mas, por exemplo, eu ia ficar sozinha com 3 crianças, acabada, e ele ia ficar, tipo, bem, por aí. Eu falei, não, não vou. Quer ficar do meu lado? Vai ser até eu ficar bem. Ó, a Leila falou que a aparência engana, porque ele parecia um cara que me apoiava tanto, ele raspou a cabeça. Realmente, Leila, como é que funciona um ciclo de relacionamento abusivo? É igual. Lua de mel, tensão, agressão. Quando ele raspou a cabeça, a gente estava na fase de lua de mel. Quando a gente tirava fotos e eu fazia declaração de amor no Face, a gente estava em fase de lua de mel. Quando começava a tensão, quando vinha agressão, eu não colocava nada no Face, a gente não tirava foto, porque óbvio, eu não vou. Por que eu vou tirar uma foto nossa brigando? Por que eu vou expor ele? Ele fez isso, aquilo, aquele outro. Não tem porquê. Porque depois passava tudo, vinha a fase do arrependimento, da lua de mel, e eu pensava o quê? Hashtag, agora vai. Agora ele vai mudar. Agora ele vai ser um bom homem. Ele ia nas minhas quimioterapias, a gente tirava uma fotinha lá na quimioterapia, ele virava e ficava mexendo no celular, falando com as outras. E eu ficava sozinha na quimioterapia. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Isso é uma coisa que... Eu ia escrever o quê? Eu ia pegar meu celular no meio da quimioterapia e falar, olha, gente, eu tô aqui, meu marido tá ali sozinho, falando com as outras no celular, enquanto eu tô aqui em tratamento. Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Pra ser louca? Pra expor ele? Pra expor o nosso casamento? Porque todas as vezes que eu tentei procurar alguém pra conversar, Bia, você é louca. Bia, você é neurótica. Bia, pare. Bia, não sei o quê. Bia, coitado dele, sabe? Então, assim, Gabi, quando a gente vê foto, é muito bonito. Ninguém tira foto no momento da briga. Ninguém tira foto no meio de uma discussão. E quando passa, é tudo tão perfeito, é tudo tão lindo. Tanto que se essas pessoas forem ver o meu Face, vão ver que tá cheio de recados nas entrelinhas. Mensagens que eu escrevia, o sol voltou a brilhar, depois da tempestade vem o sol. E assim eu fui levando. Assim eu fui levando, assim eu fui levando. Briga, agressão, lua de mel. Briga, agressão, lua de mel. E a minha autoestima... Eu ouvi tanta coisa durante o meu tratamento, sabe? Da gente não ter relação sexual, ele olhar pra minha cara e falar, eu não tenho porque você... Eu, durante o tratamento, procurar o meu marido pra ter relação sexual comigo, porque eu acho que é uma parte importante pra mulher. Sim. E ele olhar pra minha cara e falar, eu não vou fazer com você porque você não merece. De eu pegar uma É o mensagem dele... abuso sexual. De É eu a pegar parte do abuso, né? Exatamente. De eu pegar uma mensagem dele pro chefe dele, falando, mulher é tudo puta, só serve pra dar, mas a minha nem pra isso serve. Sabe, assim... De uma vez ele encontrar um botão na nossa casa e falar, você tá dando pra outro? E eu falar, como assim? Eu no meio do tratamento, careca. Eu falar, como assim? Nem você me quer. Existe louco pra tudo. Olha, Sabe? Bia, você passou por assim, os abusos, né? O abuso físico, o abuso psicológico, o abuso patrimonial, eu não sei se ele estragou suas Eu vou coisas, falar quebrou sobre alguma isso coisa, já. o abuso, né? O abuso moral, quando te expõe para outro, foram todos os abusos. E ainda, você é uma vencedora, e ainda você passou por um câncer. O câncer é uma doença kármica, é uma doença da família. Toda a família fica com câncer, não é? Um constela, mas você sabe que todo mundo, a família, Todo quem mundo está em adoece. volta, vivencia aquilo. E é uma doença muito difícil, porque nós ficamos com a carga da morte o tempo todo. Aquela sombra fica do lado. E você é uma vencedora, porque imagina você assim, você estava com a morte do lado, a vida dentro do seu ventre, que era o seu filho chegando, e todo esse movimento, assim, você passou por um processo de renascimento. Hoje você está fazendo aniversário de novo. Você passou por um processo de renascimento, onde a gente está vendo que você ainda está nesse lugar de luto, mas num lugar de muita força e coragem. Muita força e coragem. Eu vejo que você... E é muito encorajador para as mulheres você se abrir. Porque as pessoas não falam. Porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente precisa falar, a gente precisa... Porque as pessoas precisam sair dessa. Por isso, Bia, que quando a gente fala dessa relação do machismo, isso é uma estrutura que a gente precisa quebrar. Quando a gente fala da mulher se apoiar, esse apoio, a gente precisa se apoiar. A gente precisa... Uma mulher que vai lá e manda mensagem para um homem. Se um homem está procurando uma mulher, o homem está com uma mulher grávida em casa ou com um bebê, a mulher com câncer e o cara está procurando outra mulher,
Então, assim, nós mulheres não podemos endossar esse claro, tipo de cadê o coisa. feminismo? Exatamente, Cadê a nós não sororidade? podemos, mas a gente precisa entender o que é isso. Hoje a gente está. Existe uma distorção do que é o feminismo. As pessoas, o feminismo é achar que é melhor que homem, o feminismo é você andar Não que nem é. homem, é você ter. Gente, cada mulher anda do jeito que quiser. Cada um vai do jeito que quiser. O feminismo nada mais é do que a luta pelos nossos direitos, pelo respeito. E assim, é um extremo desrespeito em todos os sentidos. Você foi extremamente desrespeitado em todos os sentidos. Mas você é uma alma linda. A gente vê, assim, eu vi sua foto e disse, eu preciso conversar com ela. Porque como você se expôs de forma brilhante, não foi vítima, foi corajosamente. Corajosamente você se colocou. E eu acho assim que tem até aqui é um menino muito fofo que diz que você vai conseguir um homem maravilhoso para você, que ele foi botar aqui, ó. Quem Mas falou isso? nesse momento, eu sei um fofo aqui. Aqui, ó. Ainda bem que você decidiu abandonar o relacionamento. Tomara que da próxima você acerte em cheio e ache um cara foda. O cara mais foda do mundo. Um fofo aqui falando. Faber. YY Meu Faber. amigo de infância. Gabi, esses dias eu tive um sonho, antes de eu terminar o meu relacionamento, eu tive um sonho, e eu sou assim, eu sou muito, eu acho que Deus fala muito comigo, através de sonhos, muito. E antes de eu terminar o meu relacionamento, eu tive um sonho, que o Batman, ó o Fábio, você é um querido, o Batman, me Foi o pediu em Faber. casamento, Oh, que e delícia! eu pensei assim, antes de eu terminar meu casamento, eu pensei, finalmente um homem à minha altura. Aí eu fui beijar o Batman e fechei os olhos. A hora que eu parei de beijar ele e abri os olhos, ele tinha virado Coringa. Viu? A gente precisa sair desse lugar do super-homem, ou do Menina, Batman, ou do homem que vem nos salvar. Vamos sair disso. Vamos nós nos salvar. e assim, eu sempre fui muito eu por mim mesma. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, minha mãe é minha mulher, tipo, muito foda, muito, muito, muito foda. Minha mãe e meu pai se separaram. Outra coisa que eu nunca falei abertamente, e eu vou falar hoje. A minha mãe e Márcia meu Sano pai, mandou oi. a minha mãe e meu pai se separaram. Eu tinha 3 anos de idade. Eu tinha 3, o meu irmão tinha 4 e minha irmã tinha 5. Ó, minha mãe ali, Cristina Presseiro. A gente morava lá em São Paulo. Então, minha mãe tinha 3 filhos. Um nasceu em cada ano. E a minha mãe se separou do meu pai. Cara, eu nunca falei isso pra ninguém. Minha mãe se separou do meu pai porque ele traía ela com um homem. Então, o meu pai, hoje ele já é falecido, ele era homossexual. E a minha mãe, óbvio, não queria se separar, mas quando ela descobriu isso, quando ela pegou ela na cama com outro homem, ela pegou nós 3 e veio embora de São Paulo para Curitiba. E a minha mãe criou nós 3 sozinha. E a minha mãe, assim, é muito guerreira. Minha mãe é muito guerreira. E eu cresci vendo a minha mãe fazer as coisas dentro de casa. Fazer tudo, assim, tudo. Trocar uma resistência, trocar um chuveiro, fazer as coisas. E a fala da minha mãe sempre foi uma só. Em casa que não tem homem, a mulher veste as calças. E eu cresci pensando nisso. Então, assim, quando eu casei, quando eu entrei para a igreja, começou uma lavagem cerebral tão grande na minha cabeça de você Nossa. precisa dele, você é menos, você é frágil, você é sexo frágil. E quando eu adoeci, então, a única coisa que eu queria era um homem para me salvar, era um homem que eu pudesse abraçar e chorar e descansar. E eu ouvi aquilo na igreja, e eu sempre fui feminista. Tanto que eu me separei do pai do meu filho mais velho, e eu fiquei sozinha com ele, a gente passou fome, a gente passou por muita coisa, e a gente venceu juntos, só eu e ele, tá? E eu fazia tudo na minha casa, eu era minha mãe. Eu trocava chuveiro, eu fazia tudo. Eu era uma mulher muito fodona. E quando eu conheci esse meu ex-marido, que a gente entrou pra igreja, eu falei, agora chega de ser guerreira, agora eu vou ser mulherzinha. Essa é a minha fala, agora eu vou ser mulherzinha. Agora eu vou Eu sei muito descansar. bem que... Vou ser mulherzinha, vou ter um homem que faça as coisas por mim, vai ser homem aqui em casa e não sei o quê. Aí, na igreja, eu comecei a ouvir isso, que você é o sexo frágil, que você sem ele não vai conseguir, que não sei o quê. Então, eu queria sair daquela relação abusiva, mas eu olhava pra mim e falava o quê? Nossa, eu sou frágil, eu sou fraca, eu não consigo. Como é que eu vou conseguir criar 3 filhos sem esse homem? E não sei o quê. Então, demorou muito, muito mesmo, para eu conseguir me libertar disso. E teve o lado do abuso financeiro também, porque muitos homens, assim, muitos homens abusadores,
fazem a mulher depender deles financeiramente. Quando eu conheci esse meu ex, eu ganhava o dobro do salário dele. Tipo, eu era independente, eu passei em concurso público, eu era síndica, eu morava num condomínio com 200 apartamentos. E eu era síndica porque eu precisava me sustentar e sustentar meu filho. Então, assim, eu era muito empoderada. E nesses anos que eu fiquei casada, o que que a gente fez? 2 pós-graduação para ele. Ele foi mudando de emprego, ele foi não sei o quê, e eu saí do condomínio. Eu deixei minha carreira de bancária para trás, eu fui ficando para trás, a gente foi dependendo completamente do salário dele, mas Mas tudo é isso que bem. acontece, Bia. Exatamente. E a gente foi Exatamente. fazendo dívidas no meu nome, foi fazendo dívidas no nome da minha mãe. Então, chegou uma época da minha vida, ano passado, quando eu já estava bonita de novo, já estava bem comigo mesmo, que foi quando eu falei para ele que se ele não mudasse eu me separar, que eu já não podia me separar por causa das nossas contas. Como que eu vou me manter se só o financiamento da nossa casa é maior que o meu salário? Como que eu vou me manter se ele ganha 5 vezes mais do que eu, sabe? Então, daí a minha dependência dele era outra. E assim eu fui indo, sabe, Gabi? Fui indo, fui levando, e daí eu comecei a olhar para ele e comecei a desilusão. Levou 5 anos para eu olhar para ele e ver que ele não era aquele príncipe encantado. Porque eu pensava assim, o que foi que eu fiz? Porque a culpa era minha. Ele sempre falou que a culpa era minha. O que foi? Eu pensava, o que foi que eu fiz de errado? Porque quando a gente casou, ele era um homem perfeito, ele era um príncipe. Mas é isso que acontece, Bia. A culpa é Uhum, sempre nossa. E aí você ainda, com tudo isso, ainda tinha uma igreja que estava te colocando nesse lugar, nessa prisão, né? Aqui a exatamente. Cássia Tavares, professora da UFRJ, doutora em teologia, está aqui falando, ó, Deus é nosso amigo parceiro, não compactua com as covardias, você é uma mulher de Deus e de verdade. Mas isso é uma verdade, gente. Deus nunca vai compactuar com nenhuma covardia, com nenhum lugar onde um ser vai ser subjugado e colocado no lugar de menos. Então, eu É, acho que. E uma coisa, Bia, que a gente precisa falar para as mulheres é que a gente precisa pedir ajuda e não ter medo, porque esse lugar que vai minando o psicológico e vai te botando e te coloca no lugar de louca, de maluca, de tudo, daqui a pouco a gente está acreditando, a gente entra num lugar de muito peso, de depressão, e precisamos de apoio psicológico, apoio das amigas. Se precisar tomar um antidepressivo para levantar, toma por um tempo, daqui a pouco passa. Eu passei por muitas dificuldades de relacionamentos. Também tive uma mãe que criou os filhos sozinha, criou 4 filhos sozinha. É uma mulher maravilhosa, uma guerreira, um exemplo. Mas uma coisa que eu sempre pensei foi, o dia que eu tiver filho, vai ser o dia que eu vou decidir, porque eu vi aquela mulher fazendo tudo sozinha. Então eu nunca tive um exemplo de um homem fazendo, sabe? Então eu pensei, se o dia que eu tiver filho, eu preciso estar completamente estruturado para poder ter meu filho. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente pensa com o racional, mas o inconsciente nos leva para o lugar de que, ai, não tive um pai presente, eu quero um pai do meu filho presente, ai, eu quero uma exatamente. família estruturada, ai, eu quero. Não, e E é uma assim, grande desilusão, a Bia. minha mãe criou os filhos sozinha, a minha irmã criou os filhos sozinha. O que que eu ouvia na igreja é uma maldição na sua família. Você tem que quebrar o ciclo da maldição, Maldição. porque se você se separar, essa maldição vai cair sobre os seus filhos. A Luísa, o Daniel e o Matheus vão ter que vencer isso, vão ter que vencer essa maldição do divórcio que tem na sua família. Você quer isso sobre a sua vida? Eu não quero isso sobre a minha vida. Eu não quero que o Daniel, o Luiz e o Matheus sejam felizes no casamento. Bia, Deus abomina o divórcio. Você não pode se separar. Bia, não briga com seu marido. Porque diz lá em Provérbios, não sei o quê, que é melhor dormir no quintal do que com uma mulher que briga em casa. Bia, e eu fui aguentando as coisas caladas. E eu fui o quê? Adoecendo. Mais do que eu já estava doente. Gabi, a primeira coisa que eu fiz ano passado, faz um ano, primeira coisa que eu fiz ano passado foi sair da igreja. Teve um dia que eu falei, quer saber o quê? Deus não pode ser isso. Deus não é isso. Sair da Graças a igreja. Deus. Graças a É, Deus. assim, existem muitas igrejas, que nem alguém que falou, Ieda, existem muitas e muitas igrejas, gente. A igreja que eu ia era extremamente machista. Os meus líderes eram machistas. O meu líder, ele falava assim na nossa reunião, batia no peito para falar, a minha mulher teve cesárea e no dia seguinte colocou uma calça jeans para fechar os pontos, lá para não deixar sair os pontos, e foi para o tanque lavar fralda. E falava isso como se fosse uma coisa bonita. O meu lado cristã
falava, ai, que bonitinho. O meu lado feminista falava, puta que pariu! Que é isso? Que absurdo é esse? Mas se eu falasse alguma coisa, era a minha alma. Bia, você é muito almática. Bia, você não tem domínio próprio. Bia, você não tem isso. Bia, você tem que ser quietinha. Bia, não é isso que Deus espera de você. Bia, você não é uma mulher cristã. Quando eu saí da igreja, faz um ano, começou assim a minha libertação desse casamento abusivo. Foi daí, só que daí ainda assim, sabe, Gabi, eu não tinha coragem de me separar, porque, primeiro, porque tinha dependência física, e segundo, porque tinha questão dos nossos filhos. É, Porque ele Bia, era um pai. deixa eu só, a gente vai encerrar, porque daqui a pouco vai cair, mas eu Tá, vou voltar com você. Vai cair, eu tá. vou te chamar você de novo para a gente continuar o papo. Só que antes da gente, eu vou anunciar, porque normalmente as pessoas ficam com a gente 1 hora, mas a gente pode estender. Então, pessoal, quem quiser continuar conversando com a gente, ouvindo, fiquem conosco. Eu quero anunciar o Café Cultural, que vai ser sábado. Todo sábado a gente tem um café cultural que agora é online, né? A gente vai falar, vamos conversar sobre um assunto, Bia, é um assunto muito, muito essencial e difícil. É por que a lei de alienação parental violenta mulheres e crianças? A gente vai tocar num lugar que a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem que essa lei é uma lei que tem muitas controvérsias, é uma lei muito perigosa. Nossa, eu Muitos quero países assistir. não aceitam essa lei. E a gente vai falar sobre isso com a psicopedagoga, a Cibele de Lima Lemos, e a especialista de direitos humanos, Alessandra Andrade. Então, eu espero todos vocês no Café Cultural do dia 4/7, sábado, às 17 horas. Depois de Por amanhã. quê? Por que a alienação parental violenta mulheres e crianças? É um assunto muito pesado, essencial e necessário para quebrarmos uma série de tabus e falarmos sobre a violência à mulher e a violência das crianças. Porque os nossos filhos, né, eles sofrem com toda essa violência que existe. Sofrem e às vezes são alvo disso. E essa conversa, a gente vai falar sobre isso. Mas voltando, Bia, se cair, você fica aí, galera, Tá. que eu vou chamar todo mundo de novo. Bia, você está contando quantas Bias acontecem? Quantas Bias estão nos ouvindo? Então, Muitas agora Bias. eu vou começar a falar sobre como eu consegui me libertar Então, desse isso é o mais relacionamento importante. abusivo. Você não quer É o então mais encerrar importante. essa live? Não, deixa Que cai e a gente volta. Tá tá. caindo, daqui a pouco. E aí você fica aí que hoje você vai falar, Bia, então enquanto não tá caindo, quanto tempo nós temos? 2 Bernardo, sabe me minutos. dizer? 5 segundos? 5 segundos? Não sei. Acho que uns 2 minutos, 1 minuto e meio. Os 2 minutos? Mas então, é o que a gente estava falando, Bia. São muitas Bias. Muitas Bias passam por isso. Embora a gente seja o ser único, né? Mas muitas mulheres passam por isso, Bia. E é assim, de uma coragem tremenda você colocar a sua história, porque vai dar exemplo. Dá exemplo, porque hoje você tá linda, tá ótima, tá fazendo aniversário, né? Do seu segundo aniversário. E a gente está aqui junto. Você contou que você, no primeiro aniversário, o primeiro ano você foi jantar com ele, o segundo você foi, e Hoje. hoje você está aqui. Então, quando eu terminei a químio, hoje faz 2 anos que eu terminei a químio, né? A gente saiu do restaurante e foi direto para um restaurante, saiu do hospital e foi direto para um restaurante aqui em Curitiba chamado Terraça 40, que é assim, acho que meu restaurante predileto, é maravilhoso. Vamos comemorar o fim da químio, e blá, fomos. Aí quando fechou um ano sem químio, ano passado, que fiz um ano de vida, eu falei, vamos jantar lá de novo? Vamos. Eu falei, então vamos criar um ciclo. Todo ano a gente vai jantar nesse restaurante quando fechar meu 1 ano de aniversário. E a gente foi ano passado de novo. Só que assim, a gente ia jantar, era uma bosta. Era uma coisa. Uma bosta! Era uma bosta. Era uma bosta, sabe? Ele no celular, eu tentando conversar. Assim, era uma merda completa. Tanto que se você ver as fotos, tipo, eu tava lá toda sorridente e ele tava, tipo com uma cara de cu.
Tanto que uma vez, depois ele chegou a me pedir desculpa. Ele viu a foto, ele mesmo ficou constrangido e falou, meu, me desculpe pelas minhas caras. E Eu hoje... vou... Vai cair. Vamos, olha só, vamos parar aí. Vamos voltar. Você vai continuar. Vou fechar e a gente vai continuar. Beleza. Tá bom? Beleza. Beijo. Beijo. Já voltamos, gente. Fiquem aí. Fiquem aí.